Annie Peck. Ela foi uma montanhista e aventureira americana. Ela lecionou por muitos anos em todo o mundo e escreveu 4 livros incentivando as viagens e explorações. Devido às suas conquistas em um período em que as mulheres tinham seus direitos restritos, posteriormente ela recebeu várias homenagens, como a nomeação do Pico Norte na Cordilheira Branca no Peru, que recebeu seu nome. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Peck nasceu em 19 de outubro de 1850, em Providência em Rhode Island, Estados Unidos. Ela era a caçula de 5 filhos, sua mãe se chamava Empower Peck, e seu pai se chamava George Bacheller Peck. Peck cresceu em Providência, onde frequentou a escola para jovens senhoras do Dr. Stockbridge. Peck se formou em 1872 na Rhode Island Normal School, uma escola preparatória para professores. Peck ensinou latim na Providence High School, mas queria frequentar a Brown University, como seu pai e irmãos haviam feito. No entanto, ela foi recusada na universidade, que na época não aceitava mulheres. Em vez de frequentar a Brown University, Peck mudou-se para Saginaw, em Michigan, com a intenção de morar sozinha e se sustentar. Peck encontrou trabalho como professora de línguas e matemática na Saginaw High School, onde permaneceu até 1874. Enquanto ensinava em Saginaw, Peck decidiu continuar sua educação obtendo um diploma de graduação em uma universidade. Quando ela escreveu para casa para contar à família sobre seus planos, eles acharam que era uma perfeita loucura, ela querer fazer faculdade. Em uma carta para seu pai, Peck argumentou: "Por que você deve recomendar para mim um curso tão diferente daquele que você seguiu? Eu queria isso há anos, e simplesmente hesitei por causa da idade, mas agora com 27 anos, não vou esperar mais 20 anos para começar." Depois de saber que ela insistia em receber a mesma educação que seus irmãos, o pai de Peck concordou em apoiar sua educação. Em 1874, Peck se matriculou na Universidade de Michigan, que havia aberto as portas para as mulheres em 1871. Peck obteve um diploma de graduação da Universidade de Michigan em 1878, em especialização em grego e línguas clássicas. Depois fez um mestrado em grego na universidade em 1881. Ela ensinou latim e línguas na Universidade de Purdue entre 1881 a 1883. Em 1884, Peck viajou para a Europa, onde continuou sua educação em Hanover, na Alemanha, e em Atenas, na Grécia. Em 1885, Peck tornou-se a primeira mulher a frequentar a Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas, onde estudou arqueologia. Embora Peck tenha trabalhado como professora, ela começou a praticar montanhismo enquanto estudava em meados da década de 1880. A partir de 1892, ela ganhou a vida como palestrante pública, montanhista e autora de guias de viagem. À medida que Peck começou a escalar, ela começou a dar palestras e explorar a América Latina. Ela também promoveu o panamericanismo, ou seja, a paz entre as Américas. Em 1885, enquanto estudava na Europa, Peck desenvolveu seu entusiasmo pelo montanismo. Ela escalou montanhas de tamanho moderado na Europa e nos Estados Unidos, como o Monte Shasta de 4.380 metros na Califórnia em 1888. Depois, na Itália, ela escalou o Cabo Misenum e fez pequenas passagens de montanha na Suíça, incluindo o Theodulpés de 3.000 metros. Enquanto estava na Grécia, ela escalou o Monte Metos e o Monte Pentecus, que variavam entre 910 metros e 1.200 metros. Em 1895, Peck seguiu os passos da montanhista britânica Lucy Walker, que foi a primeira mulher a escalar o Matterhorn, nos Alpes suíços. Mas a realização de Peck foi ofuscada pelo que ela vestiu durante a escalada. Seu traje de escalada incluía uma túnica na altura do quadril, botas altas, um par de calças largas e um chapéu de feltro que ela prendeu com um véu.
Na época, o traje de escalada incomum de Peck atraiu a atenção da imprensa e provocou discussão pública e debate no New York Times, por exemplo, sobre a questão do que as mulheres devem fazer ou que podem aspirar e sonhar em se tornar. Peck escalou o pico chamado Orizaba, e também o Popocatépetl, no México em 1897. Na época, sua escalada do Orizaba foi a escalada mais alta das Américas, já feita por uma mulher. 3 anos depois, em 1900, ela escalou o Monte Cristalo, nas Dolomitas italianas, o Jungfrau nos Alpes berneses da Suíça, e o Funfingerspitze na Áustria. Peck também ajudou a fundar o American Alpine Club em 1902. Embora já com mais de 50 anos, Peck queria fazer uma escalada recorde. Ela viajou para a América do Sul em 1903, procurando uma montanha mais alta que o Aconcagua, na Argentina, com 6.960 metros. Ela tentou o Monte Lampu na Bolívia em 1903, e novamente em 1904. Depois, acompanhada por 2 guias de montanha suíços, fizeram a conquista do Pico Norte, do Huascarán, no Peru em 1908, se tornando os primeiros a realizar a façanha. Na época, todos acreditavam que a realização de Peck, de conquista do Huascarán, teria superado a conquista da montanhista Fanny Bullock Workman, a qual havia escalado o Pinnacle Peak, de 6.930 metros no Himalaia. Este era o recorde mundial de escalada de maior altitude nesta época por uma mulher. No entanto, Workman contestou a afirmação de Peck. Para validar, Workman pagou engenheiros para recalcular a altitude do Huascarán. Os engenheiros estabeleceram que os cálculos de Peck estavam errados. Ela havia calculado mal a altitude do Huascarán, calculando-o como 7.300 metros. Dessa forma, Peck obteve o recorde de maior altitude das Américas, enquanto Workman permaneceria a detentora do recorde mundial de maior altitude. Em 1911, aos 61 anos, Peck escalou o Coropuna, no Peru, de 6.426 metros. Peck era uma fervorosa sufragista. Quando ela chegou ao topo de Coropuna, ela colocou uma faixa com os dizeres: "Votos para as mulheres". O sufrágio foi um movimento que envolveu várias manifestações, onde as mulheres exigiam seu direito na participação política e na sociedade de uma forma igualitária. Peck, mais tarde, escreveu um livro sobre suas experiências chamado Uma Busca pelo Picos da América. Sua famosa citação, "Minha casa é onde está meu baú", originou-se deste livro. Entre 1929 e 1930, Peck fez algumas viagens, principalmente de avião, pela América do Sul, a fim de demonstrar a facilidade e a segurança dos voos comerciais para passageiros de companhias aéreas. Sua viagem por via aérea foi a mais longa, já realizada por um norte-americano na época. Após retornar aos Estados Unidos, ela publicou seu 4º e último livro intitulado Voando sobre a América do Sul, publicado em 1932. Peck também continuou a escalar montanhas em sua velhice. Ela escalou o Monte Madison de 1.638 metros, com a idade de 82 anos. Peck escreveu mais 2 livros sobre suas viagens, intitulados Um Tour pela América do Sul de 1913 e o livro Indústria e Comércio na América do Sul. Ambos os livros eram populares entre diplomatas, empresários, corporações, políticos e turistas. Mais tarde, Peck iniciou uma turnê mundial em 1935 aos 84 anos. Enquanto escalava a Acrópole de Atenas, ela adoeceu. Ela voltou para sua casa no Hotel Monte Rey em Nova York e morreu de pneumonia em 18 de julho de 1935. Os restos mortais de Peck foram cremados, e suas cinzas foram enterradas no cemitério em Providence, em Rhode Island. Peck foi lembrada por seu espírito aventureiro. Infelizmente, suas conquistas na escalada não são muito lembradas nos dias atuais. Suas anotações, incluindo diários, correspondências e fotografias, estão guardados nos arquivos da biblioteca do Brooklyn College. Assim, com seus feitos, Anne Peck deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!